Oi? Ah, já tem duas pessoas já. Aí quem for entrando vai falando se tá ouvindo, se tá tudo certo com o som. Pessoal que for entrando, avisa se o som tá bom, se tá tudo certo. Boa noite, sejam bem-vindos. Aí vocês vão avisando pra gente se tá tudo certo, se estão ouvindo bem, se tem alguma interferência. Vamos entrando, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos esperar aí o pessoal ir chegando. Vocês vão avisando se o som tá certo, se tá tudo bem. Vocês estão conseguindo me ouvir? Boa noite. Vamos esperar o pessoal, esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar e a gente já começa a conversar. Acho que tem uma luz em cima da minha cabeça que está fazendo sombra. Vou tentar fugir dela. Acho que está tudo certo agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho, esperar uns aos outros, que a gente já começa a nossa live. Logo, logo a gente vai ter a presença da Juliana. Creio que vai ser um tempo muito bom. Essa luz que está em cima da minha cabeça está incomodando vocês? Ou está tudo certo? Agora tá aparecendo. Amém. Lembrando, o pessoal que está entrando, né, sejam bem-vindos. Lembrando que quem está em Passos de Fé, não saia dessa live sem antes orarmos juntos, tá? Assim que nós conversarmos com a Juliana, nós vamos encerrar e nós vamos ter o nosso Passos de Fé, tá bom? Pessoal que vai entrando, boa noite, seja bem-vindo. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de poder falar de missão, que é um tema que eu amo muito, e eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito aprendizado, um tempo de despertar para a nossa igreja, né?
Pessoal que vai entrando, a paz. Amém. Vamos começar então? Conforme as pessoas forem entrando, né, as demais pessoas forem entrando, a gente vai conversando, vai repetindo, né? Então a gente vai dar andamento agora. Boa noite a todos. Eu sou a Carol, né? Sou da Igreja Metodista do Jardim Ângela. E essa é uma série de lives que a gente está fazendo, né, sobre missão. Nós já falamos na segunda-feira sobre missão transcultural com a Thaís. Na terça-feira nós tivemos a presença do Bruno Taioli falando sobre missões urbanas. Na quarta-feira nós tivemos a presença do pastor Manuel falando sobre discipulado. E hoje nós vamos falar sobre missões e evangelismo criativo, né? O tema da nossa conferência missionária está em Coríntios 11, 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Esse é o nosso tema. Nós vamos falar sobre missão, nós vamos falar sobre o reino de Deus, nós vamos falar sobre a palavra dele até que ele venha. Amém? Lembrando que as pessoas que estão em passos de fé, né, não saiam do vídeo, não vão embora sem antes nós orarmos juntos. Nós vamos conversar com a Juliana e assim que nós terminarmos, nós vamos dar continuidade aos nossos passos de fé. Amém? Vamos convidar agora a Ju, né? Já falei demais, agora vamos deixar a convidada falar. Ela está entrando já. Vamos esperar um pouquinho. Deu certo. Boa noite, entrei, tô Boa aqui. Noite! Oi, pessoal, boa noite, todo mundo que tá aí, vai dando um oi. Tamo aí, tamo junto. Deixa eu arrumar minha câmera, que a câmera do Facebook ela foca o rosto e ela esquece que a gente tem o restante do rosto. Eu fiz uma gambiarra aqui no meu, eu não posso nem mexer. Ah, esqueci que eu vou gravar. Vou gravar. Peraí que Agora foi. Pronto. Não tô te ouvindo, Ju. Não tô ouvindo ainda. Não. ouvindo. Agora foi. Ah, tá. Chegou. Então ele não permite gravar. Algumas pessoas pediram para gravar, então eu ia tentar gravar a tela, mas então tá bom. Tá ótimo. Seja bem-vinda à nossa live, né? Como eu falei para você no convite, você é uma pessoa muito querida na nossa igreja, né? Quando nós anunciamos que você ia fazer a live conosco, as pessoas ficaram animadas, né? Falaram: "Ai, a noiva, a noiva". Então, assim, foi um personagem que marcou muito a nossa igreja, né? Então a gente está muito feliz de estar aqui com você, né? Seja bem-vinda. Você está com a palavra. Se apresente. Ai, que legal. Obrigada pelo convite. Eu gosto muito dessa igreja, foi um dos lugares que eu vivi muitas coisas especiais. Então, só para deixar claro, gente, eu não estou noiva, tá? É que eu fiz uma personagem, uma peça de teatro na igreja, que era a noiva de Cristo.
Então, marcou esse personagem, tá? Mas eu ainda tô solteira, só para deixar bem claro. Então, esse é um tema muito legal que eu gosto bastante. Quando a gente fala de evangelismo criativo, né? Eu acho que muita gente pensa em algumas coisas, mas a coisa é mais simples do que a gente imagina. Então, evangelismo é falar do evangelho. O que o evangelho fala? De Jesus. Então, quando a gente fala sobre evangelismo, é falar de Jesus. E evangelismo criativo é falar de Jesus de uma forma criativa, né? Só que eu acho que a gente tem que lembrar e voltar para quem é o Criador. Então, eu vou falar muito aqui nas perguntas e em tudo mais, eu vou falar bastante sobre essa questão de ouvir a Deus. Porque quem está mais interessado na salvação do outro é o próprio Cristo, é o próprio Deus. E Ele é Criador, Ele que nos formou. Então, é super interessante a gente pensar que o Criador, nós somos criaturas. Então, se Ele é o Criador do mundo, o nosso Criador, Ele tem experiência no assunto. Então, eu acho que a gente sempre tem que voltar para Ele. Então, por exemplo, a gente estava falando da noiva de Cristo, que é a peça que eu fiz. Eu estava um dia no momento de oração na igreja. Estava lá orando e tal. E eu comecei a pensar, nossa, às vezes a gente da igreja está tão preocupada em fazer as coisas como se fosse uma noiva. E isso veio vindo na minha mente enquanto eu orava. E aí eu tive certeza que era uma ideia do Espírito Santo, porque eu estava orando, eu estava falando com Deus. Então eu achei interessante que as coisas nascem em Deus, só que ele passa, o Espírito Santo usa cada um com o nosso jeitinho. Então não adianta a Juliana, que é expansiva, que gosta de falar, querer se comparar com alguém que é mais tímido, que é mais reservado. Então Deus, ele leva em consideração isso. Eu tenho falado que ele é um pai bom, ele não te põe na roubada, ele não te empurra, vai lá. Ele respeita o seu jeito. Claro que algumas vezes a gente tem que tem que se superar, né? A gente tem que se superar, sim. Eu mesma estava lembrando também, como eu estou fazendo muita live de evangelismo, eu lembrei de uma situação que eu tinha 16 anos e eu estava num ônibus de viagem, sentei no ônibus e aí o Espírito Santo me incomodou e falou, vai lá no meio do ônibus falar, você vai estar orando para quem quiser. E eu, meu Deus, eu tremia. Aí eu fui lá no meio do ônibus, gente, eu tô naquele banco, quem quiser oração, vai lá. Eu tremia toda. Aí eu sentei no banco assim, eu falei, lembro que o cara do meu lado virou, parabéns. E ninguém pediu oração. E eu achei engraçado, fiquei pensando, mas por que eu fiz isso? E Deus falou, não era para os outros, era para você romper. Então, algumas vezes vai ter que romper mesmo, né? Mas o evangelismo criativo, eu estava vendo aqui um pouquinho sobre criatividade, voltando, estudando a origem dessa palavra, né? E olha que interessante sobre a criatividade, né? É a inventividade, inteligência e talento para criar, inventar, inovar. Então, se a gente pensar nisso, quem é o criador, de novo, nós voltamos para Deus. Então, o que eu vejo é que muita gente quer fazer evangelismo criativo com alguma coisa que já viu. Já visto nosso querido abraços grátis. Meu Deus do céu, uma coisa inventada 10 mil anos atrás. Eu já fiz muito abraço grátis, não sou contra, mas existem uma infinidade de coisas e as pessoas se apegam em alguma ideia muito legal e às vezes aquela ideia passou. E por que a gente vai ficar bebendo sempre daquele copinho de água se a gente tem acesso a uma fonte? Então, se a gente pode falar com o Criador, ele pode nos dar uma fonte inesgotável. Então, o evangelismo criativo nada mais é do que você falar de Jesus através de uma maneira criativa, gostosa e talvez inovadora. E antes de começar a falar, também quero dar aqui uma boa noite especial para os meus amigos de Campinas que eu vi que entraram aqui. A Érica, o Ander, o Isaac e a Ana, lá de Campinas, os Bruders, família Bruder, ó. Meus queridos estão aqui, eu quero só dar uma honra para eles, tá bom? Mas continuando. Então, a gente tem que beber na fonte, que é Deus. E aí, ele vai dar as estratégias. E é importante a gente pensar onde a gente está. Então, não adianta eu querer comparar um evangelismo criativo na Turquia do que em São Paulo. Em São Paulo, do que Brumadinho. Brumadinho no Vale do Jequitinhonha, é tudo Minas. Mas é tão diferente. Vale do Jequitinhonha é Minas, né, Carol? Não falei besteira não, né?
Eu acho que é, não tenho certeza. Acho que é. Mas, enfim, às vezes no mesmo estado, a gente tem que levar em consideração aquelas coisas. Mas talvez eu tô me passando um pouco. Gente, se eu estiver falando coisa assim muito difícil, ai, vocês vão me falando e vai me perguntando. Então, evangelismo criativo é você falar de Jesus de uma maneira criativa, de uma maneira inovadora, vamos dizer assim. Então, cada um tem que achar um pouco do seu propósito. Eu falo muito sobre missão e propósito. Missão é uma tarefa e você pode encarar como um propósito da sua vida. Então é legal você pensar qual é o seu propósito e como você funciona. Tem muita gente que vê o evangelismo criativo, vê uma pessoa sendo criativa, por exemplo, com o uso de mágicas, que é uma coisa que está bem em moda hoje em dia. Algumas pessoas não gostam que falem em mágica, a gente fala efeito. Então, eu uso alguns efeitos tal para falar de Jesus. E aí a pessoa nem gosta de mágica, tem um show de mágica, ela passa adiante. Só que ela quer fazer um truque de mágica para falar de Jesus. Por que ela não acha alguma coisa que é a pegada dela? Às vezes você só sabe fazer brigadeiro. Ah, mas eu não sei fazer nada. Sabe fazer um brigadeiro? Você pode evangelizar através do brigadeiro. A criatividade não está no fazer, mas está em você descobrir como você funciona e inovar nisso. Outro dia eu estava orando por uma menina, é melhor não falar quem é, mas é que ela é da Metodista, ela é muito querida. E eu estava orando por ela e Deus me mostrou que ela era como uma árvore com frutos novos. Imagina, igual o cachorro, por exemplo, que junta duas raças. Aí junta duas raças, não faz uma raça nova. Ela era um fruto novo. Então, ela era um fruto Uau. que ninguém conhecia, ela dá frutos diferentes. Só que ela quer se comparar com a macieira, com a pera, com árvores que a gente já está cansado de saber. Só que ela é um fruto novo. E eu orei sobre isso e eu entendi que era isso. Às vezes a pessoa tem um jeito, carrega uma coisa que é diferente. E ela quer se comparar com o que já viu. E por que eu estou falando disso? Porque às vezes na sua cabeça você tem uma ideia, só que é uma coisa que talvez pareça tão maluco, ou tão, nossa, que nada a ver. Só que aquilo é a criatividade às vezes funcionando, porque é uma coisa nova que ninguém viu. Então, nem sempre quando você traz uma coisa nova, as pessoas vão falar, nossa, que legal, porque é novo. Então, talvez você tenha uma ideia, tenha um gancho para falar de Jesus e que nunca foi usado. E as pessoas vão falar, nossa, está viajando. Mas talvez é porque é para você, é um fruto seu, é uma maneira que você vai funcionar. Mas a gente pode realmente, como bebês, ir experimentando o que já existe. Então, o evangelismo criativo, ele te dá várias ferramentas. A mágica, os efeitos, é uma delas. Por exemplo, eu estava falando isso outro dia na live da pastora Carol. Quando tinha evangelismo na minha igreja, eu não gostava. Eu não gostava, eu era um, tipo, ai, nossa, vai ter evangelismo? Por quê? Porque era folheto na rua, e as pessoas pegavam e jogavam no chão ou no lixo, e bater na casa das pessoas num domingo de tarde que ela estava vendo Faustão. Então, ela não tá afim de abrir a porta, ela não tá afim de ouvir, e às vezes você incomoda, então eu não me sentia bem. E o folheto também eu não gostava dessa abordagem, porque eu não pegava folheto, então não tinha a ver comigo. Mas a partir do momento que eu fui vendo, por exemplo, mágica, eu sempre gostei de mágica. Então, quando eu descobri que eu posso falar de Jesus através de mágica, isso foi muito mais fácil. Então, às vezes, eu ando com uma mágica na minha mochila, e aí, por exemplo, outro dia tinha um cobrador sendo muito grosso no ônibus, com todo mundo. Aí eu falei, tá tendo um mau dia? Peraí que eu vou te alegrar. Já tirei a mágica e já fiz lá um negócio, falei de Deus, que é dois cordõezinhos que se transformam em um. Eu já ando com ela, porque se eu não tivesse a mágica, eu talvez sou um pouco mais cara de pau, mas eu ia ter dificuldade de chegar na pessoa. Então, uma dica que eu dou também é se tem alguma coisa que já funciona para você, anda com ela. Tem até uma que todo mundo faz, que é uma folha de papel que vai virando uma cruz. Então, você pode andar com essa folha de papel, se você sentir no coração, você vai e faz aquela abordagem para as pessoas. Então, é legal também pensar que o evangelismo criativo, Carol e pessoal, a gente tem que estar preparado como? Com vida com Deus. Então, porque não tem, uma coisa importante falar, não tem o botãozinho do evangelismo. Então, é assim, hoje eu vou pegar metrô, vou para a escola, hoje eu vou pegar metrô, estou indo para a igreja. Liguei o botãozinho do evangelismo. Hoje é dia de evangelizar. Então, eu saio atento, preparado. Estou aqui, qualquer oportunidade, ok, tal, tá. Mas no dia que não é de evangelismo, eu sento no metrô e acabou.
é legal a gente estar sempre atento com o botãozinho ligado, porque tudo é oportunidade. Quem me conhece sabe que eu fui no chaveiro e eu tive uma baita experiência com o chaveiro do meu bairro. Então, assim, não que eu sirva de exemplo, porque eu também entendia que eu devia estar mais atenta, mas é que essa situação foi muito legal. Então, eu acho que é importante a gente não ligar esse botãozinho do evangelismo, porque ele tem que estar atento e ligado o tempo todo. Então, é legal você sempre ter uma estratégia na sua mochila com você, tá? Então, por exemplo, a pessoa falou, só sei fazer brigadeiro, não tenho aptidão, não sei fazer nada. Eu conheço uma menina que ela fez alguns brigadeiros, colocou um versículo, saiu distribuindo. Simples assim. E hoje em dia tudo é Uau. vendido, né? Então, por Sim. exemplo, na porta do metrô, quero evangelizar com brigadeiro. Beleza, vai pro metrô, olha, um brigadeiro para você. Ah, tô sem dinheiro. Não, é de graça. Aí já entra, é de graça, porque na cruz foi de graça, e não sei o quê. Já pega o gancho do que você quer falar através daquele motivo. Tem algumas outras pessoas que eu conheço também que fizeram cartas. Então, elas oraram no momento de oração, escreveram cartas do que elas tinham que escrever, mas não sabia para quem era. Depois, na rua, o senhor falava, aquela carta é para aquele, aquela carta é para aquele. Uau. Então, gente, não precisa de muito, não precisa ser uma pessoa mega extrovertida que sabe que estudou teatro e não sei o que. Não, é vida com Deus. E esse amor pelo próximo, né? Porque quando a gente tem vida com Deus, a gente percebe que Deus ama tanto o outro que ele quer te usar, então você se incomoda. O evangelismo, como eu já falei, é falar dos evangelhos. O que os evangelhos falam? De Jesus. Então, é latente, é pulsante. Você não precisa ser evangelista para fazer evangelismo. Todos nós temos um comissionamento, é para todo mundo. Gente, pessoal, para falar de mim, vamos dizer, a mais. Mas a comissão é para todos, a tarefa é para todos. Tanto para o missionário como para o não missionário, porque o missionário vai fazer isso integralmente. O outro tem que fazer integralmente, mas não como função, né? Como profissão. Mas é para fazer. E uma coisa também que algumas pessoas falam, que às vezes o evangelismo criativo parece uma pegadinha, né? A pessoa fala de Jesus disfarçado. Então, eu acho assim, quando você tem vida com Deus, o negócio vai fluindo naturalmente. Você vai dar o que você tem. Então, eu até estava conversando agora há pouco com a minha irmã, ela falou assim, nossa, Ju, lembra de uma moça que você conheceu, de uma ONG? Ela fez muito bem, fazia o bem e tal, só que ela se suicidou. E aí eu fiquei pensando, a gente estava conversando sobre essa diferença que o cristão tem que ter. Então não adianta a gente só fazer gracinha, só ser simpático, não é isso. É muito mais que nós temos um diferencial que é Cristo. E que se você tem vida constante com Deus, comunhão com Ele, isso vai jorrando sem você perceber. Sem nem você perceber, você abençoa as pessoas. Porque jorra. Ele falou, se você estiver conectado na videira, você vai dar fruto. Então você dá fruto percebendo ou não. Mas você pode ser intencional no seu evangelismo criativo, de fazer isso de uma maneira que você se sinta melhor. E aí eu gosto muito de falar sobre as aptidões. Então, se a sua aptidão é culinária, ou você gosta de mágica, ou você gosta de malabarismo, ou você adora cantar. Gente, a gente foi para a Turquia e tinha uma menina lá que ela adorava cantar, gostava de cantar e tal. Então a gente ia nas casas dos refugiados e ela cantava, posso cantar uma música sem violão, sem nada? E ela cantava, e eles gostavam da voz dela. Aí eles falavam, nossa, veio uma paz, né? Porque ela carregava Linda. Cristo. Então é isso, vai fluindo. E só falando também dos refugiados, vou dar uma pausa para vocês perguntarem, tá? Acho que eu tô falando muito. Eu lembro que uma vez a gente estava lá na Turquia também e o nosso tradutor precisou sair. E ele saiu, a gente se olhou assim, a família não falava inglês, e a gente se olhou, e agora? Imagina você com uma família, ninguém se fala. Aí a gente olhou assim, aí eu já tirei uma mágica, um efeito do bolso, comecei a falar e a fazer aquela mágica, e ela já dizia por si só algumas coisas, princípios de Deus, né? E depois o Lucas, lá de Campinas, o líder da base, que agora está na Turquia, começou a tirar o malabares e fazer. Então, assim, ainda que não pregue, se necessário, use palavras. Então, às vezes, você pode usar uma ferramenta, às vezes, para trazer uma alegria. E o que eu vejo também é que muita gente, de novo, voltando àquela questão que eu estou falando desde o começo, força muito uma coisa que viu no outro.
Então, a pessoa, ela quer falar de uma causa, ou quer fazer um evangelismo que às vezes não tem nada a ver com ela. Por exemplo, eu vejo muito tráfico humano. Eu quero falar de tráfico humano ou eu estou falando porque está todo mundo falando? Às vezes, a sua questão é identidade. Você foi curado na sua identidade, você tinha problema de autoestima e Deus te curou. Então, fala do que você carrega, do seu propósito. E não, às vezes, de uma coisa que não é o que você quer falar. Então, acho legal também no evangelismo pensar nessa questão: o que eu quero dizer para o mundo? O que eu tenho para entregar? O que me passou? Como que esse evangelho me alcançou? Porque eu tenho certeza que João, que era todo o amor, e Pedro, que era o ímpeto, eles não faziam evangelismo igual. Eles eram muito diferentes, eu imagino. Mas os dois estavam passando a mensagem. Então, assim, se der para ficar uma coisa de hoje do evangelismo criativo ache o seu caminho. Ache o seu propósito. Ache como você se sente bem. Vá dentro do que o Senhor já está te entregando. E mais uma vez, lembrando que é o Senhor que te dá as ideias. O Senhor que trabalha em você e vai te dando as ideias. Vou dar mais um exemplo. Eu anotei aqui, eu lembrei. Uma vez eu estava numa igreja também e a gente estava fazendo um exercício de oração. E você tinha que ouvir o Espírito Santo e escrever uma carta. E aí eu ouvi o Espírito Santo e comecei a visualizar uma historinha de um menino, era filho do rei, e ele foi criado numa casa como se fosse um empregadinho, um servo, mas ele era filho do rei e depois o rei voltava para buscar ele. Eu falei, gente, tô doida, o que é isso? Que ideia que é essa? E guardei isso na minha mente, não precisou usar a carta, porque no final era assim, essa carta é para você. Era o exercício. Eu não sabia. Falei, não entendi nada. Passou uns meses, fui trabalhar num circo evangelístico, DEDEC, que no finalzinho da live eu quero falar sobre isso. E aí eu fui trabalhar nesse circo e a gente falou, gente, a gente precisa ver um jeito com que as pessoas venham todos os dias, porque tinha programação todo dia. O que pode fazer as pessoas virem todos os dias? Aí eu falei, olha, o que vicia o brasileiro é novela. Então vamos fazer uma novela mexicana no circo. E a gente pode fazer nos capítulos e a pessoa tem que vir, que ela fica com vontade de vir. Aí, tá, mas o quê? Aí eu pensei, não adianta a gente pegar a pecinha pronta, porque o Senhor conhece quem vai estar no circo. O Senhor sabe cada pessoa que vai lá, então vamos perguntar para Deus. E aí fomos em oração, gerando isso como uma gestação mesmo, orando, gerando, e o Senhor me lembrou dessa história. E aí nós fizemos toda a trajetória do menininho, que foi criado como servo, e depois o rei vem e busca ele e fala, não, você é filho. Porque quanta gente que não tem mentalidade de escravo, mas é filho de Deus. Então foi uma coisa que gerou no espírito e que o Senhor me lembrou, e aí a gente fez a novela. E foi tão legal os cortes que as pessoas ficavam com muita vontade de assistir o próximo capítulo. E assim a gente foi destrinchando e falando sobre essa salvação de Cristo, esse jeito de Cristo. Então, uma coisa que Jesus fazia muito era usar de parábolas para ficar mais fácil as pessoas entenderem. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de usar histórias parecidas. Então, por exemplo, uma cidade que foi toda contaminada com um vírus e só um tipo de sangue podia libertar aquela cidade. Então, o menino dá a vida por aquela cidade para que o sangue dele purifique. Então, as pessoas conseguem enxergar e depois se faz a associação. Olha, isso é o que Jesus fez por nós. Então, eu acho que um pouco do evangelismo criativo tem a ver com você ser alimentado por Deus, pela vida com Deus. E também o que ajuda a despertar a criatividade é ver muita coisa. Então, assim, eu lembro que eu era uma pessoa antes de entrar na faculdade. Eu fiz teatro, né, na UFO lá de Uberlândia. E aí eu entrei na faculdade, eu amava teatro, gostava de fazer teatro. Quando eu entrei na faculdade, me ofereceram milhões de tipos de teatro, melodrama, que é aquele, ai, forçado, ai, a mocinho, depois comédia, depois o clown, o palhaço, depois teatro de sombras, teatro de marionetes, tem tanta variedade. Então, quanto mais você vai assistindo, eu lembro que na faculdade, eu fiquei 6 anos na faculdade. Eu fiz 2 de uma vez e ainda morei 1 ano fora. Então, 6 anos só me alimentando, vendo teatro, tinha que ver muita peça. Eu acho que eu vi umas 3, 4 peças por semana. E foi a época do meu despertar criativo, porque você vê tanta coisa
que não é que você vai copiar, mas você começa a ampliar a sua mente. E ampliar a Ju, mente ajuda a uma mente criativa. então só encaixar uma pergunta nisso que você já está falando, que eu acho que já está respondendo. O criativo é um dom ou ele pode ser desenvolvido, né? Você já falou que tem as aptidões, a multiforme graça, mas então é um dom, mas eu preciso alimentá-lo, eu preciso desenvolvê-lo, é isso? Então, na verdade, tem duas linhas. Algumas pessoas pensam que criatividade é um dom. Outras pessoas não, que criatividade, todo mundo pode ser desenvolvido na criatividade. Eu confesso que eu acho assim, Juliana, não é cientificamente comprovado, tá? Porque existem duas linhas. Eu acredito que tem pessoas que têm uma facilidade muito maior. Então, eu acredito que é o dom. Mas eu acho que as pessoas que sentem dificuldade ou que querem ter esse dom, se você investe em ampliar os seus conhecimentos, em assistir bastante coisa, é como se fosse, sabe a fogueira? Quando você vai fazer churrasco que tem a brasinha, você fica abanando para aquela brasa ficar vermelha e quentinha. Eu acho que é isso na criatividade. Quanto mais você dá coisa para ela, vai vendo e tal, você amplia seus horizontes, né? Você estuda, você descobre técnicas, então você vai alimentando a criatividade. Então, mesmo uma pessoa que não se considera criativa, ela pode ser criativa pelo ato e fato de inovar. E mais uma vez, se você convive com uma pessoa criativa, você acaba tipo assim, nossa, ela falou isso, pode te dar um choque, mas depois você abre a sua mente. Existe essa possibilidade, não é verdade? Quando você convive com o criativo. Então, imagina conviver com o criador da criatividade. Então, é Uau. uma janela muito ampla. Agora, o que acontece é que as pessoas pensam, primeiro, eu não estou ouvindo Deus, é a minha voz, é a minha mente, não é o espírito, sou eu. Então, você tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus para você saber que é Ele mesmo, que Ele dá umas ideias malucas, Ele manda você fazer coisa doida. Então, você tem que treinar esse ouvido para saber que é o Espírito Santo e ele vai te dar muita criatividade, porque ele é o dono da criatividade. Eu convivi com na faculdade, tinha um menino, que ele era uma das pessoas mais criativas que eu conheci. Então, a gente tinha um exercício ali no final da aula, ele fazia umas coisas que eu falava, meu Deus, como ele pensou nisso? Só que a partir do momento que eu convivia com ele, a minha mente ia ampliando. Eu posso fazer isso, por que não? Então, eu acho que conviver com um criativo te ajuda na criatividade. Então, conviva com Deus, pegue ideia com ele, peça para ele. Olha, hoje eu tenho a gente tem a igreja, vamos pensar. Sábado tem evangelismo. O que o pessoal faz? Chega lá, ora, meia hora antes de começar o evangelismo para Deus abençoar. Por que não passa a semana pedindo estratégia, pedindo novas ideias, vendo o que o Senhor quer, pensando na comunidade, pensando onde você vai estar, quem são as pessoas que você quer atingir? É o jovem? É o velho? É a menina de rua? É a prostituta? É o morador de rua? É muito diferente as abordagens, né? Então, eu acho que é legal pensar também e ouvir Deus e se planejar nesse sentido. A gente teve um encontro de palhaços em Joinville e a gente ia fazer evangelismo. E, gente, cada dia, durante o período de intercessão, o Senhor trazia umas ideias e era muito legal que era coletivo. Então, por exemplo, teve um momento que a gente falou, nós vamos fazer um evangelismo, vamos perguntar para Deus, vamos pegar a ideia com Ele. E aí ele dava a ideia e a gente elabora a ideia. E foi muito legal que eu lembro que um dia a gente estava orando e uma pessoa pegou e falou assim, nossa, eu não sei, eu vi um chapéu. E a outra falou Uau. assim, eu vi umas notas. Eu falei, já sei, a gente podia escrever um versículo atrás das notinhas e falar assim, olha, todas as apresentações receber dinheiro, mas nós somos do reino, nós queremos te dar o dinheiro, nós queremos Uau. te dar. Só que a gente não tem dinheiro para te dar, então a gente vai te dar o que nós temos de mais valor, que é um versículo. Então a gente pegou aquelas notinhas de loja de R$ 1, sabe? Notinha de papel, e colocou versículos atrás, fechava a notinha, então parecia um dinheiro, e pôs no chapéu. Então, quando acabava a apresentação, a gente, em vez de passar o chapéu para receber dinheiro, a gente dava o dinheiro, falando que era o que a gente tinha de mais precioso. Então, é muito legal essa construção coletiva, porque tem esse poder no coletivo. Então, um grupo da igreja pode se reunir para orar e ouvir Deus, e a gente tem que confiar que é a voz de Deus. Então, às vezes, igual aconteceu ali, um viu o chapéu,
o outro anota, o outro conseguiu costurar as ideias. Então, é ouvir muita ideia bacana. Uau! É muito assim, eu estou muito impactada pelo que você está falando, né? Que é muito a multiforme graça de Deus. A gente imagina que a gente vai receber o chamado de Deus específico, que vai ter um clarão e uma voz do céu vai falar o que a gente tem que fazer, mas é no dia a dia, com as nossas habilidades e com aquilo que o Espírito Santo mostra, né? É muito mais simples do que a gente imagina, né? É muito mais simples e muito mais acessível. Olha, Jesus pagou um preço altíssimo para as pessoas ficarem achando que é a voz da mente delas. Gente, ele falou: eis que estou convosco todos os dias, eu vos instruirei. Só que a gente tem muito medo de achar que é o nosso coração. Gente, o seu coração não vai ficar mandando você ficar matando sua carne para falar de Jesus, não acredita que é o Espírito. A Jocum, a gente faz alguns princípios para calar a voz do eu e pedindo, mas nada mais é que uma oração. Senhor, eu quero te ouvir. Cala o meu eu e me dirige, Espírito Santo. E ele vai, ele faz, sempre baseado na palavra. Então, você pede uma palavra para confirmar, você vê se está de acordo com o que está sendo dito na Bíblia, né? Claro, a Bíblia é a nossa primeira fonte. Mas eu acho que é por aí, é muito mais simples, é ouvir o Criador e ele está acessível. Surgiu uma pergunta aqui nos comentários sobre a diferença do evangelismo comum, né, que a gente sabe sobre panfleto, porta em porta, e o evangelismo criativo. Se você acha que o evangelismo criativo ele é mais, ele atinge mais as pessoas, né, ele ganha mais as pessoas do que o evangelismo comum de porta em porta, ou se é o que você está falando é uma questão de público, né? Olha, eu acho que não tem isso. Eu tinha um pouquinho dessa visão porque eu estava bombando aqui com o evangelismo criativo no Brasil. Aí eu cheguei na Inglaterra, a igreja que eu me afiliei lá fazia evangelismo com panfleto. Eu fiquei desesperada, meu Deus do céu. E os jovens não paravam. Mas às vezes funciona. Às vezes, sabe aqueles homens que tem, às vezes, na Praça da Sé, que fica gritando o evangelho? Eu falava, ai, nossa, que ridículo. Eu nunca faria isso, eu não acho legal. Mas talvez, se ele está ungido por Deus, funcione. Então, eu acho que não tem evangelismo criativo é mais legal que isso ou que aquilo. Não. A pessoa tem que estar conectada na videira. Aí ela vai respeitar o jeitão. Se tem o pessoal de outra denominação que gosta de fazer assim, Deus usa. Deus usa a tiazinha do coque de saia, mas Deus usa o moderninho, o que é geek, que faz um monte de coisa super no computador, no celular. Gente, descobri um grupo muito legal. Então, no Instagram, vou contar um pouquinho sobre esse pessoal, que eu achei muito bacana. Eles fazem assim, eles têm uma página oficial que chama Evangelive. Você conhece, Carol? Não, não conheço. Não É conheço. muito legal. E aí eles fazem assim, todo mundo vai para essa página. Aí eles descobrem se tem alguém online, famoso ou não famoso. Vou dar um exemplo de um famoso para ficar mais fácil de entender como funciona. Então vamos dizer que a Ivete Sangalo está online. Aí todo mundo começa a escrever ali na live que está com o rapaz que vai conduzir. Ô, João, a Ivete está online. Aí outro, a Ivete está online. Aí eles falam assim, o João dá o ok. Pessoal, então senti aqui, orei, vamos todo mundo para live da Ivete. 1, 2, 3, vamos para lá. Aí todo mundo vai para a live da Ivete e começa, chama o João, chama o João, chama o João. Só que assim, é 300, 400 pessoas pedindo para chamar o João. Aí a Ivete está lá fazendo a live e começa a ler aquilo. Gente, quem que é esse João? Peraí que eu vou chamar. Aí ela vai e chama ele. Quando ela chama ele, o João entra e começa a falar de Jesus, cantar música e tal. Então é muito legal que eles invadem as lives e falam do amor de Deus. E é muito bonito que às vezes já teve gente que estava fazendo tutorial de maquiagem, estava dando tudo errado. Teve travesti, teve um monte de gente que está fazendo a live e entra o amor de Deus, entra um monte de gente. E as pessoas também começam a escrever embaixo, seja abençoado, não sei o quê. Então é uma invasão para o bem. E eu achei isso muito legal, essa ideia, porque para mim é uma ideia inovadora, respeitando o tempo que a gente está de tecnologia, de quarentena e tal. Então é isso que eu falo que é o novo, que é beber da fonte de Deus. Com certeza essa ideia surgiu no coração de Deus. Então, imagina essa pessoa em tempo de pandemia, em tempo de quarentena, só sabe fazer abraços grátis porque ela viu alguém fazer.
Não, ela tem uma fonte ali e como essa ideia de invasão das lives, deve ter tantas outras ainda escondidas no céu, nas regiões celestiais, só que ninguém está indo acessar, está perguntando. Então a gente pode fazer um monte de coisa legal e nova. Essa ideia eu achei genial porque respeita muitos tempos de hoje. Sim, é muito aproveitar, né, tudo aquilo que Deus tem pra gente. E como você falou, imagina um tempo de pandemia você oferecendo abraços grátis. Ia Não ser, é tempo de afastar. sim, com Então, se a certeza. gente se apega em alguma coisa que deu certo, a gente está perdendo o novo, alguma coisa mais legal ainda que pode dar certo. Lembrando que eu não sou contra abraços grátis. Mas imagina fazer abraço grátis agora. É uma coisa que não é. Então, para que a gente vai pensar em forçar se existe o novo, gente? E eu tenho certeza que essa coisa de live, de culto online, isso aí podia estar sendo muito mais aprofundado, muito mais se a gente estivesse indo na fonte perguntando para ele, e aí, papai, qual que é a novidade para hoje? Tem alguma ideia para mim? Só que tem Ao que invés gastar tempo, disso, exige joelhinho no chão, exige eu desligar a internet, exige eu desligar a TV, exige de nós uma dedicação com o Pai, em ouvir. Porque muita gente vai orar e só chega com a lista de supermercado. exatamente. E ao invés de beber da fonte, a gente determina o que a gente vai fazer e pede para Deus abençoar, né? Ao invés de ouvir o que Ele Uhum, quer que a gente faça, né? isso. E também, assim, lembrando mais uma vez, o Senhor, ele está interessado, ele conhece quem você vai falar. Então, às vezes, ele sabe onde você está, ele sabe quem você vai encontrar, então ele já te prepara antes. Sim, ai, eu tô amando todas as ideias, a cabeça vai, né, fervilhando. É claro que depois disso a gente tem que pensar exatamente no que você falou, que é buscar a fonte, né? Sobre, né, se rola algum preconceito, né, ou alguma estranheza quando a gente fala de mágica, quando a gente fala de palhaço, fala, ah, mas isso é do circo, ah, mágica é coisa de feitiçaria. Rola no meio do evangelismo criativo esse preconceito ou essas falas assim nesse sentido? Ai, como que vai levar o circo para dentro da igreja, sabe? Mesmo porque a gente não quer ir para a igreja, né? A gente tem que sair dela um pouco. Então, algumas pessoas já tiveram coragem. Eu acho que, nossa, eu não tenho muita paciência, mas rola. Principalmente da mágica, tem ainda muita gente que fala, né? E acaba que mágica virou um termo, mas é claro que hoje em dia, por exemplo, na rua, se eu falar, vou fazer uma mágica, a pessoa não vai imaginar que eu sou uma pessoa que mexe com magia, né? Que antigamente, talvez, se alguém falasse, sou mágico, que mexe com magia. Quando o Daniel lá, o rei, que tinha as visões, os sonhos, chamavam as pessoas que mexiam com magia. Hoje em dia, se eu falar, ah, posso fazer uma mágica? A pessoa não vai me linkar com magia. Mas se você tem problema com isso, acha perigoso, tal, tudo bem, é só falar efeito. É só falar, vou fazer um efeito. É só substituir a palavra. É porque eu realmente acho que mágica não tem problema usar esse termo, mas então fala um efeito e tudo mais. Você falou uma outra coisa também do circo. Uma outra pessoa já veio falar de circo para mim. Gente, vai estudar a história do circo, pega os livrinhos, dá uma lida, pergunta para Deus o que ele acha de circo. Uma das maiores coisas mais lindas que eu já vi acontecer foi no Circo Manifesto, Circo Dedec. Eu trabalhei em várias vezes, que era um circo para evangelismo, para mudar comunidades inteiras. E a Uau. gente estava no circo e eu vi. Teve uma moça que ela já tinha encomendado a arma dela, ela tinha comprado uma arma e já tinha programado um assassinato e depois ela ia se matar. E aí a gente chegou com o circo, ela foi no circo, e aí no circo ela foi absorvendo todas aquelas palavras. No último dia ela chegou para mim e falou: Juliana, olha aqui, você pode vir na minha casa? Eu falei, posso, né? Quando é assim, já imagino. Enfim. Aí cheguei na casa dela, e aí ela pegou, e aí o Espírito Santo foi me mostrando, ela me levou na casa, falei, posso ir no seu quarto? Olha só que louca. Ela olhou assim, por quê? Eu falei assim, eu tô sentindo que eu devo ir no seu quarto. Aí ela abriu a porta assim, me mostrou. Atrás da porta eu senti uma opressão. Falei, o que tem atrás da porta?
Ela falou, por quê? Falei, tem alguma coisa atrás da porta que não é bom, não é de Deus, não. Quando ela abriu a porta, atrás da porta, tinham todos os risquinhos dos dias que ela estava contando para o assassinato e para cometer Meu suicídio. Deus. E aí o Espírito Santo já entrou, já começou a falar um monte de coisa. Isso, desculpa, foi no meio do processo, era um mês de circo. No último dia, ela chegou para mim, me entregou um saquinho cheio de crack, a carta de suicídio. Ela falou: o revólver eu não te trouxe para não dar problema, mas eu já joguei ele fora. Me ajuda a jogar esse crack e essa carta de suicídio fora, porque isso aqui, esse circo mudou a minha vida através do que vocês falaram nele, que era o próprio Nossa. Cristo. Uau. Então, foi muito impactante a vida dessa mulher. Depois o circo voltou lá e ela veio com a família inteira dela e ela lembrava Que de lindo. tudo que foi dito no circo, porque foi dito de uma forma criativa, de uma forma lúdica, fixou na mente dela. Então, assim, não tem como falar que circo não é de Deus, tá? Mas, enfim, acho que tem que um dia fazer uma live sobre circo, porque não dá tempo de eu especificar todas as coisas aqui. Mas o circo nada mais é do que uma lona que está sendo usada para a glória de Deus, e é um circo com cunho evangelístico cristão. Que lindo. Restaurou a vida dela completamente, né? Não foi só A algo vida se dela e da transformando naquele família. momento. Uau, que lindo. O pastor Edson está perguntando: essa criatividade corre o risco de se tornar uma mera apresentação? E o que não pode faltar no Corre. evangelismo criativo? O que não pode faltar, não ouvir. O que não pode faltar no evangelismo criativo? São duas perguntas em uma. Tá. A gente volta realmente nessa questão de vida com Deus. Porque não adianta você usar uma técnica muito legal se você não tá jorrando vida de você. Eu já vi, infelizmente, nesse circo, inclusive, que eu trabalhei, tinha um grupo de cristãos que eles se apresentavam, eu não vou falar o nome de quem era, mas eles se apresentavam, o negócio era bonito, era virtuoso, que a gente fala, mas não tinha vida. Depois o grupo ruiu, a gente veio saber que no grupo tinha um monte de gente fazendo coisa errada, depois que acabava a apresentação. Então, eles estavam, vamos chamar, em pecado, fazendo coisas erradas. Então, assim, não fluía. E aí virava o quê? Uma apresentação. E eu não tive, assim, eu que coordenava os grupos ali, eu fui nessa onda de tipo assim, nossa, eles são cristãos e tudo mais. Então, assim, eu não tive muito controle, mas eu vi. Infelizmente, isso aconteceu, mas Deus foi tão misericordioso que a palavra chegou através de outras pessoas, que eram várias apresentações. Então, o que não pode faltar é vida com Deus, é estar conectado na videira, é falar de Jesus, mas mesmo falando de Jesus, porque eles faziam peças evangelísticas, só que não fluía, porque não tinha vida com Deus. Então, para mim, o que não pode faltar é você estar conectado na videira, você estar com Deus, porque daí flui. E aí, de novo, a gente tem que tirar esse preconceito. Então, se a pessoa não está usando nada de criativo, está usando um folheto, mas ela tem vida com Deus, o folheto vai alcançar, o brigadeiro vai alcançar, a mágica vai alcançar, se você tem vida com Deus. Então, não pode faltar a vida com Deus, mas pode, infelizmente, virar. E muita gente começa com Deus, e aí começa, certo? Já vi muito isso no Malabares. A pessoa começou no Malabares, começa a fazer daquela dependência do Senhor e tal. Começa a ficar bom no Malabares, saiu correndo aqui, ó, deixou Jesus lá atrás, virou apresentação. Eu estava tentando lembrar, se alguém souber aí me ajuda, uma passagem que eu não achei hoje, eu sou ruim de endereço, que fala assim, que os homens amaram mais as redes de pesca do que os peixes. E uma vez o Senhor me usou esse texto para falar, você, cuidado, porque as artes, elas podem encobrir os peixes. A rede, como que um pescador ama mais a rede do que os peixes? Ele está amando a técnica. Então, se a gente, como artista, como evangelismo criativo, começa a achar que a gente está arrasando, a gente começa a gostar mais da técnica do que do perdido, do que a gente precisa alcançar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se alguém souber onde está essa passagem, eu achei que era Lamentações, gente, mas eu não achei. Amaram mais as redes de pesca do que os peixes. E a gente fala para tudo que a gente vai fazer para Deus, né? Quando não dá mais aquele friozinho na barriga, quando a gente não fica mais nervoso, é porque a gente já é suficiente, né, para fazer, porque a gente já não depende mais de Deus.
Vou É. procurar aqui essa passagem. Isso, eu procurei no Google, eu não achei, porque eu tô aqui na chácara, eu só trouxe a Bíblia a mensagem. E no meu celular eu não podia usar durante a live. Olha, o Rodrigo, o marido da Cris, eles são missionários também, e eles estão aqui, e ele tá me lembrando que uma vez a gente saiu de mendigo. Olha só, uma técnica interessante que o Senhor nos entregou. Nós saímos de mendigos. E aí ele e a esposa dele estavam caracterizados muito legais, assim, e foi incrível a experiência que a gente teve vestido de mendigo. E aí eles entregavam cartas também, como mendigos, porque as pessoas falavam assim, não, eu não tenho nada para te dar. Aí o mendigo virava e falava assim, mas eu posso te dar uma coisa? E dava uma carta, dava uma palavra, fazia uma oração. Então, gente, é uma infinidade de ideias. O pastor também perguntou se tem alguma técnica assim que não pode faltar, né, no evangelismo criativo. Tem alguma coisa assim que você fala, essa é essencial, né, na técnica eu tô falando, né, na apresentação. A gente sabe que no dia a dia é a vida com Deus, mas na prática, né? Eu acho que depende muito do que está sendo feito, né? Porque depende da técnica, depende, não tem uma resposta pronta, né? Da mágica. Uma coisa que eu falo muito, principalmente com efeitos, com alguma coisa que você vai fazer assim que exige um pouco mais, é que você tem que ter uma certa familiaridade. Então você tem que ter segurança naquilo que você está falando. Todo mundo que faz curso de mágica, sabe um pouquinho de mágica, sabe que você nunca faz mágica sem ter treinado muito, porque tem muita chance de dar errado. Então, por exemplo, é legal você ter uma familiaridade com o que você está fazendo. E é claro que tem algumas coisas que você só na hora vai experimentar mesmo, mas é legal você estar seguro naquilo que você está fazendo. Porque lembrando que o evangelismo sempre pode acontecer de tudo. Você está num ambiente que tudo pode acontecer. Desde a pessoa ficar possessa, até ela não querer, até ela cuspir na sua cara, então tudo pode acontecer. Então, se você está usando uma técnica para falar de Jesus, é legal que você tenha uma certa segurança na técnica que você está fazendo, seja ela qual for. Para não Então, passar eu vergonha no recomendaria uma evangelismo. certa familiaridade. Uhum. Não vai passar vergonha. Mas depende muito do que vai ser feito, né? Sim. Tem uma outra pergunta aqui, que Adoro quando tem muita pergunta. Manda a pergunta aí, pessoal. se existe algum exercício para pessoas tímidas e se você dá oficinas. As pessoas já estão interessadas já nas suas aulas, se você dá oficina, se você dá algum tipo de treinamento, se você ensina mágica. Tá. Então, existem algumas técnicas, sim, para quem é mais tímido, né? Uma coisa que eu falo é começar de pouquinho, né? Então, assim, uma pessoa que tem muita dificuldade, muito tímida, você não vai colocar ela para falar para 300 milhões de pessoas. Então, ela precisa ir rompendo aos pouquinhos, né? Então, eu acho legal começar de pequenininho. E se você está fazendo na sua igreja, você tem que romper um pouquinho, né? Então, você sai para evangelizar de 2 ou 3 pessoas. E aí você sempre está calado, porque tem 2 pessoas, mas você tem que romper um pouquinho. Então, eu acho que é legal você se superar sempre. Olha, hoje eu vou pedir para fazer uma oração. Talvez a oração para você é muito difícil. Então, faz uma oração. Eu vou só falar uma frase. Mas vai se superando aos pouquinhos para você ir tendo um avanço gradativo. Se você achar que vai cair do céu, Senhor, tira minha timidez e vai cair do céu, não. É gradativo. E qual que era a outra pergunta? Tá. E eu dou oficina sim, tenho bastante gente para indicar que dá oficina. E eu dou oficina também. Mas a primeira oficina que você tem que fazer é com o Espírito Santo, porque não precisa ir atrás de Juliana, de fulaninho, de não sei o que. Gente, já tá aí na sua casa! Você já pode adquirir agora mesmo. Ele tá aí do seu lado. E melhor, ele conhece você. Então ele vai te respeitar o seu jeitão. Mas eu posso dar um empurrãozinho sim. Então, eu dou oficina de evangelismo criativo. Às vezes a gente trabalha um pouquinho de técnica, de estética, porque também eu já vi muita coisa feita assim, de qualquer jeito. E eu, como artista, isso me deixa nervosa. Então, assim, eu quero fazer uma placa. Vai lá, pega uma cartolina e escreve com uma caneta Bic. Quer matar a dona Juliana Derretini é fazer isso. Faz negócio bem feito. Treina um lettering, faz uma caneta escura, faz uma coisa bonita. Para que fazer os negócios assim em cima da hora? Gente, é como se fosse, eu sempre penso que a gente é como se fosse o Circo de Soleil.
só que a gente é mais que eles. Então, eles já fazem um negócio com muita qualidade. Eu carrego o reino de Deus. Então, eu preciso fazer um negócio top, o meu melhor. Então, assim, se prepara, pega o negócio. Então, a gente trabalha um pouquinho nessa oficina, um pouquinho de estética, para deixar o negócio bonitinho, bem desenhado. E depois a gente faz, normalmente eu faço sexta, sábado, domingo. E domingo a gente vai para algum lugar fazer uma prática e tudo mais. Então, eu dou oficina assim. E talvez se você estiver em outra cidade, a gente pode. Eu posso indicar algumas pessoas para você. E tem alguns grupos que dão treinamento específico. E tem até no Pinterest. Gente, eu estava dando uma pesquisada no Pinterest, tem 300 ideias criativas para evangelismo criativo. Falei, não, Pinterest seria massa, sim. Que é um aplicativo, né, de boas ideias. Então, assim, gente, é só correr atrás. Mas eu posso ajudar, assim. Depois, se você está interessado, que eu vá na sua igreja, entre em contato, ou então me chama que eu posso indicar alguém. Sim, a pergunta, inclusive, foi do nosso pastor, então eu tenho certeza que em breve ele vai entrar em contato. Tem uma Oba. pergunta aqui que tá perguntando sobre como abordar as pessoas, né? Pessoas que estão na rua, é uma pessoa que trabalha com teatro, né? E ela está pensando em gravar uma peça para alcançar mais pessoas. Pois às vezes, sem perceber, fazemos evangelismo somente para as pessoas de dentro da igreja, pois é mais fácil falar de Cristo para quem o conhece. Como chegar até quem não conhece nada? Né? Porque às vezes a gente chega com aquele evangeliquez, com as palavras chamando de varão, varoa. Então, tem um linguajar específico? Ou como é que a gente se solta para abordar as pessoas na rua? É legal abordar as pessoas na rua? Né? Uhum. É a pergunta nessa linha, mais ou menos. Tá, então, evangelismo, né? Principalmente quando a gente fala de evangelismo, normalmente é para apresentar o evangelho. Então, fazer evangelismo dentro da igreja não faz sentido, porque é como se você estivesse apresentando alguém que a pessoa já conhece. Então, a ideia do evangelismo de apresentar as boas novas do evangelho, tipo assim, dar uma boa notícia para quem não conhece, né? Então, assim, a ideia é levar para fora da igreja para as pessoas que estão de fora. E aí, de novo, nossa, eu fico muito repetitiva nas lives, mas é porque a gente tem que voltar para o princípio. Muita gente, às vezes eu termino, por exemplo, de fazer uma peça, o evangelismo, me ensina a fazer essa peça de teatro, por exemplo, a noiva. Como é que eu faço a peça da noiva? Aí eu falo assim, olha, eu posso até te dizer, mas a noiva tem a ver com uma coisa que eu carrego, que Deus trabalhou em mim. Por que você não tem que fazer uma coisa com o seu jeito, com a sua personalidade? Então, de novo, a gente tem que voltar para a vida com Deus e quem você é, qual é o seu propósito. Então, você sai para ir para o metrô, para ir para a sua faculdade. Você já tem que perceber como você fala de Jesus para as pessoas. No seu trabalho, na faculdade, você fala alguma coisa? Se você não fala ou não tem vontade de falar, está faltando vida com Deus. Primeira coisa. Ah, eu sei, eu tenho vontade, mas eu não consigo ainda achar meu jeito. Então aí você pode ir experimentando esses jeitos que eu tô falando. Talvez uma mágica, talvez pedir para cantar uma música, talvez entregar uma carta, nananana. Então, depende muito de como você vai, como eu falei, depende onde você vai estar, em que ambiente. Se é o seu trabalho, que você está todo dia, vai ser um jeito. Se é um lugar que você só tem uma oportunidade de 5 minutos, igual eu já tive assim, Ju, vão te dar 5 minutos, fala aí o que você quiser. Eu tenho 5 minutos para atingir um. Cara, eu tenho que perguntar aqui para Deus e eu vou abordar de uma maneira diferente. Se eu ver que a pessoa está com muita pressa, eu vou abordar de um jeito. Se eu ver que eu tenho 1 minuto com a pessoa, se eu ver que eu tenho meia hora que a pessoa, eles vão ter que me ouvir. Igual, já fui em presídio e tal, eles querem te ouvir, eles querem ficar muito tempo com você, porque daí eles não estão na tela. Então, daí você vai fazer de um jeito. Então, não tem como eu falar, olha, você vai abordar de tal jeito. Depende de onde você vai estar, quanto tempo você tem e tudo mais. Por isso, de novo, que eu volto na preparação, em oração, preparação em ouvir Deus. Só que assim, gente, não tem o dia do botão evangélico. Hoje eu vou evangelizar. Temos que estar preparado e com vontade e ativos. É como no teatro a gente fala, tá ativo. Tá ativo o tempo todo. Eu tô aqui ligado. Eu tô indo para minha faculdade, mas tem uma pessoa que eu preciso falar alguma coisa. Com o evangelismo criativo 100, eu vou ter que dar um jeito de entregar aquela bênção para aquela pessoa, de falar de Jesus para ela, né? Então, assim, a pergunta dela
Acho que é mais ou menos isso, não tem uma resposta pronta. Mas se você é do teatro, já está tendo umas ideias, minha filha, vai orar que você está no caminho certo. É isso aí. Você está tendo umas ideias, bota em prática, pergunta para Deus, pergunta a pessoas que têm experiência. Chega para uma pessoa de teatro, eu até me disponho aqui. Ó, tô com essa ideia aqui, o que você acha? O que funciona, o que não funciona? E aí, vai fundo. Uma pergunta, Ju, aqui é se você já foi, né? Você teve a experiência de ir para a Inglaterra, né? E ver que o evangelismo é diferente lá. Você ficou um pouco, né? Com comichão, porque você queria fazer evangelismo criativo. Já aconteceu de você chegar com uma ideia, assim, em um lugar e você murchar completamente porque você vê que não é aquilo, né? Eu já tive uma experiência de chegar num lugar com crianças me achando a Xuxa e elas ficavam me olhando, tipo, o que que você tá fazendo, sabe? Queria saber se você já teve essa Uhum. experiência. Já tive, e foi mesmo na Inglaterra. Primeiro que eu sofri muito, que eu tinha muita dificuldade com inglês lá, né? Porque eu fui sem falar inglês, então foi bem difícil. Quando eu já estava arranhando alguma coisa, um dia eu me vesti de clown, de palhaço, e fui fazer uma abordagem. Só que o humor do britânico é muito diferente do brasileiro. Então, coisas que sempre funcionaram no Brasil, lá não funcionaram. A minha palhaça, ela cai bastante. E aí eu peguei um pouquinho de colher de café, umas 4 de metal, e aí eu sempre fazia isso no Brasil, todo mundo ria, que é cair e jogar as colheres para cima para fazer aquele barulho de talher caindo. Menina, fui fazer isso lá, deixei cair, todo mundo veio preocupado, assim, ninguém entendeu que eu tava, um palhaço caindo, e eu ria e tal, e ninguém entendeu. Então, Uau! assim, lá o humor é muito diferente. E eu murchei. E tudo que eu tinha programado não rolava. Até as mágicas, os efeitos que eu fazia com as crianças. Era diferente. Então já aconteceu. Só que é a mesma coisa de ser ator, atriz. Gente, é a prática que leva as coisas. Então, assim, talvez você vai sair para um evangelismo, nada vai rolar, não vai dar certo. Tudo bem, é prática, é experiência e você cada vez mais. Hoje acontece menos. Por quê? Porque eu já estou adquirindo são anos aí trabalhando com isso. Então você vai melhorando. Só que para melhorar tem que experimentar, tem que pôr a cara a tapa, tem que se arriscar. Já teve gente que me falou coisas feias, já teve gente que a hora estava gostando. A hora que eu falei de Jesus ficou bravo. Então, assim, já teve Uau! de tudo. Já teve de tudo. Só que assim, é carinha tapa. É por isso a importância de você ir debaixo de uma palavra, né? De você ir, né, com uma ordem do Espírito Santo, porque se você for com as costas abertas, né, de peito aberto, eu vou, eu faço, né? Mas ainda assim, É, mesmo com o Espírito Santo, a gente ainda fica meio murcho quando pode acontecem algumas acontecer, ele coisas. deixa. Ele deixa para a gente Ele deixa. aprender, para a gente crescer. E principalmente assim, é legal a gente estar preparado mesmo. Porque às vezes a Sim. gente, talvez nesse dia na Inglaterra, eu estava muito fixa nos meus conceitos, no que eu já. E não dependi tanto do Senhor, porque isso sempre funciona, não preciso perguntar para ele. E talvez foi para eu lembrar, não, peraí, tem uma dependência aqui, né? De novo, a gente não pode amar as redes mais do que os peixes. Então, não amamos a técnica mais do que o que a gente vai alcançar. Incrível. Ju, aqui as perguntas acabaram, né? Não sei se o pessoal vai perguntar mais alguma coisa, né? Você pode Tá. continuar, se você tiver mais experiências, pode seguir. Eu tinha Só dando um anotado aqui. recado pro pessoal que está em casa, você que está em passos de fé, né? Não saia sem antes receber uma oração, nós vamos orar juntos, né? Nós vamos fazer a oração dos passos de fé sim, tá? Não saia sem antes orarmos juntos. Olha, uma coisa que eu queria falar que eu acho legal é que às vezes a gente chega se achando os portentores de todo o conhecimento, de toda a grandeza e desconsiderando completamente aquela pessoa que vai ouvir. Como se eu tenho tesouro, eu tenho tudo, realmente. Nós temos o reino como tesouros, mas desqualificando totalmente aquelas pessoas. Então é legal, se você vai fazer o evangelismo específico num lugar, você estudar um pouquinho sobre aquele lugar, sobre aquela comunidade, de repente ter uma interação primeiro, para ouvir como eles funcionam. Eu lembro que a gente, do DEDEC, o Circo Manifesto, chegou numa comunidade no Terreirão, no Rio de Janeiro. É uma comunidade.
E aí ela é muito engraçado, porque tem o Recreio dos Bandeirantes super rico. Você vira uma rua, vira totalmente outra realidade. É muito louco. É uma comunidade assim, muito é feia, triste, pobre, suja, né? E de repente tá o Recreio dos Bandeirantes, que é maravilhoso. E aí a gente ia fazer no terreirão o nosso circo, montamos lá, porque a gente tinha um vínculo com a comunidade, tinha uma igreja lá e tal. E aí a gente queria fazer evangelismo. Aí veio no meu coração, antes de chegar com o evangelismo, quebra um gelo, quebra uma plaquinha, quebra uma barreira, porque se vocês chegarem falando que é de igreja, que é não sei o quê, uma barreira. Então o Senhor deu uma estratégia pra gente e a gente saiu simplesmente para quebrar o gelo, porque a gente ia ter que trabalhar com aquela comunidade. Então não é que a gente estava desperdiçando uma oportunidade, mas a gente ia ter tempo, ia ter um mês lá. Então a gente entendeu em oração. Vamos quebrar o gelo. Então, cada um pôs uma plaquinha no pescoço que tinha alguma interação com a pessoa. Então, por exemplo, me conte uma piada, tinha uma plaquinha. Me faça rir, me rabisque. Aí tinha uma menina com uma caneta, as pessoas podiam rabiscar nela. Me solte, aí tinha uma toda amarrada, me solte. Eu tinha uma que era me faça um elogio, alguma coisa assim. Então, eram só plaquinhas que as pessoas iam passar e te falar alguma coisa, interagir com você. E a ideia, naquele dia, a gente não ia falar nada de Jesus. A gente só queria quebrar uma barreira para que eles fossem. A gente foi amaciando a carne, né? E eu lembro que foi muito legal, porque nós éramos mais ou menos umas 30 pessoas. Todo mundo vestido de preto com uma plaquinha de papelão no peito, assim, mais bonita. Placa de papelão, mas escrito bonito. E era muito legal, porque eu lembro que até a gente foi numa feira e a galera, assim, e era tanta gente que o bairro todo ficou movimentado. Então depois Nossa. você ouvia o pessoal falando, nossa, tem um povo ali com plaquinha e tal. E tinha um cara vendendo queijo perto da gente. Aí ele pegou e escreveu na plaquinha dele, compre meu queijo, pendurou no pescoço. Então, assim, a gente estava todo mundo com a plaquinha, ele entrou na brincadeira. E isso foi muito legal, porque foi uma preparação para a gente entrar com o evangelho. E foi marcante, tanto que depois de alguns dias eles falavam, vocês são o pessoal das plaquinhas? Ai, Porque que eles incrível. brincavam. E como eles podiam fazer coisa na gente, tinha uma menina que estava com canetão escrito me rabisque, e o pessoal rabiscava o rosto dela, tudo. Mas era muito legal porque eles interagiam. Então foi muito marcante, foi muito gostoso. Que Então é legal incrível. você estar preparando o terreno, você ir realmente, se der tempo, fazer um quebra-gelo antes do evangelismo. Isso é muito legal. Ah, eu ia falar mais uma coisa, me fugiu. Pode falar. Se Eu você esqueci o que eu lembrar. ia falar Eu lembro que enquanto você eu falou ia. que É a. porque eu vou lembrando das experiências, mas fala. Não, pode falar. Acho que você ia falar alguma coisa sobre o circo também, que você disse que no final ia falar alguma coisa. Não sei se era sobre as experiências ou Não, na verdade se. era um convite, mas já vou deixar agora porque depois eu posso esquecer. Dia 1º de agosto, a gente vai fazer uma live. Fica de olho nas minhas redes sociais, que vai ser uma live do Circo Dedec, que é um circo da Jocum, e é um circo evangelístico. E aí a gente vai fazer uma live das 16, acho que até as 20. Aí você pode entrar nos seus períodos, ou então eu vou ter um período que ainda não sei qual é. E aí a gente vai estar falando bastante sobre o circo, evangelismo criativo e tudo mais. Então acho que é legal participar também para ver essa movimentação, ver o que está acontecendo por aí e se envolver, né? E entender como funciona, né? Que às vezes a gente tem uma coisa na cabeça e é completamente diferente, mas Uhum, pode deixar que a gente é. vai. Vou ficar de olho até pra gente divulgar. Isso, fica de Né? olho. Ju, se você Tem tiver mais mais alguma experiência perguntas, para gente? contar, não, as perguntas acabaram aqui, né? Tem mais comentários, ela é ótima professora, né? Falando, Ju, que bênção. Tem muita gente Obrigada, comentando, pessoal. né, que não esperava, que é assim o evangelismo criativo, né? Eu tenho certeza que foi um grande despertar, né? Principalmente para essa parte de entender que o criativo vem do Criador, né? Vem de Isso. Deus. E principalmente respeitar, eu acho que é legal a gente pensar o que a gente carrega, como o Senhor me alcançou, qual que é a minha história.
né? Então, às vezes, a pessoa se converteu e tem uma história com drogas. Então, pode usar alguma coisa nesse viés para dar o testemunho, né? Uma das formas mais eficazes de evangelismo é o testemunho. Então, você não chegar feito um doido assim, tentar, posso contar uma história? Você pode usar alguma coisa para despertar aquilo na pessoa, né? Assim, eu não sei se isso vai escandalizar muita gente, mas todas as minhas tatuagens, elas têm um porquê e uma inspiração. E Deus já usou muito as minhas tatuagens para eu falar de Deus. Então, a pessoa às vezes pergunta, por que tem isso? Aí eu começo a falar os testemunhos, já vou abrindo, né? Então, assim, porque isso é quem eu sou, é quem a Juliana é. Toda a minha história está carregada aqui. Então, é legal você descobrir como você funciona, quem você é. Não adianta a gente pedir para um engenheiro ser igual a um ator. Então, se ele é da engenharia e tal, descobre a ferramenta dele. E tem coisa, gente, que é às vezes só um pontapézinho que você precisa para começar a conversar. Às vezes tem muita gente que é tímida, mas gosta de desenhar. Então a gente fez uma escola de artes em Curitiba e tinha uma das meninas que ela tinha muita dificuldade de falar, mas ela desenhava muito bem. Então a gente pegou um dia, ela foi para a praça e ela falava para as pessoas, posso te dar um desenho? E a pessoa, pode. E ela desenhava e já ministrava identidade, porque era o que Deus tinha ministrado nela, sobre a identidade dela. E talvez você pense assim, nossa, mas eu não sei desenhar. E quem que você é? Então, eu, por exemplo, de palhaço, já falei, posso fazer um desenho? E aí eu faço aqueles palitinhos, porque eu não sei desenhar muito bem. Só que eu, de palhaço, eu posso usar aquilo, e aí eu uso o meu jeitão. Então, de novo, a gente vai para a coisa do como você funciona, quem você é. Eu acho que tem sido muito interessante esse tempo de quarentena para a gente se descobrir e perceber quais são as nossas aptidões e quem a gente é. E parar de se comparar, gente. Lembra, tem uma fonte. Então, assim, para que você vai querer ser igual a Juliana? Você não vai ser, porque a Juliana é a única. Só tem um RG aqui da Juliana, só tem uma digital, porque eu sou única. E você também. Então, assim, é descobrir em Deus e passando por como você, né? A performance, que é uma das ferramentas de teatro, de evangelismo, ela é muito isso. O que você tem para dizer no mundo e como você vai dizer isso? E lembrando que a gente tem que ter uma diferença das outras pessoas. Nós não somos artistas, ou não estamos simplesmente fazendo efeito, fazendo gracinha. A gente carrega alguma coisa. Então tem que ter um diferencial de quem está fazendo uma coisa carregada em Deus do que uma pessoa que está fazendo malabares ali no farol para tirar um dinheirinho depois. Você tem que ter um diferencial que é estar em Deus. A Edivânia Martins deixou aqui. O evangelismo criativo, pelo que eu entendi, é aproveitar uma habilidade que eu tenho e fazer dela um meio para evangelizar. Né? Ela perguntou se é isso, se é o que ela entendeu, né? Isso, é um pouco além disso, porque você usa a sua habilidade e você pode inovar também. Talvez vai vir uma ideia que nem é uma habilidade sua, vai vir uma ideia maluca. Então, assim, eu estou falando que a habilidade, ela te ajuda a começar uma forma de evangelismo, mas talvez seja uma inovação, uma ideia maluca, uma coisa nova. E às vezes a gente precisa de uma outra pessoa também. Então, assim, eu tive uma ideia de fazer uma serenata, isso não sai da minha cabeça, não fazer uma serenata. Ah, legal, você leva o violão? Não, eu não toco. Então, vou chamar meu amigo que toca. Às vezes a gente precisa. Eu já tive algumas ideias que precisava de 14 pessoas, 2 filas de cada lado. Então, eu tive que mobilizar pessoas. Então, assim, acho que o evangelismo criativo é você ser criativo na hora de falar as boas novas. O que é ser criativo? É você inovar, você usar do seu jeito, de como você funciona e trazer isso de uma forma leve, gostosa, divertida. Lembrando que depende muito onde você vai estar, como você vai estar, né? Mas eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui da Mariana que é assim: Oi, Ju. E quando gostamos de Olha, Mari, muitas deu certo. artes e nos sentimos sem foco, o que você pensa sobre isso, né? Quer fazer tudo ao Como mesmo é que é? tempo. E quando... Quando Ah, gostamos de tá. muitas artes e nos sentimos sem foco. Esse é um grande problema para mim. Eu gosto de muitas coisas, mas eu acho que é tempo de ouvir, é tempo de ouvir Deus, né?
eu tinha uma personagem que era, tenho, né, que é a Xanaína, que era uma personagem muito maluca, o cabelão, não sei o quê. Conheço E a esses dias Janaína. pra trás, Deus mandou eu dar, foi essa Janaína. E o senhor mandou eu dar a peruca. Eu falei assim, ai, gente, a Xanaína vai morrer? Eu ainda não sei o que vai acontecer com ela, mas eu dei a peruca. O senhor mandou? Dei, tudo bem. Então, acho que é muito tempo de ouvir. Eu já quis, de novo, a gente entra naquilo que às vezes a gente tem uma técnica e a gente insiste naquilo, sabe, Mari? Então, às vezes, eu sou muito boa aqui com, sei lá, teatro de sombra. E aí eu gosto muito dessa técnica e já está na hora de fazer outra coisa. Ou então eu gosto de muita coisa, palhaço, teatro de sombra e mágica. E aí a gente quer fazer tudo porque nós estamos amando mais as redes do que o peixe. Nós amamos mais a técnica. Às vezes é hora de fazer um miudinho, é abrir mão de alguma coisa. Então é muito ouvir, ter essa sensibilidade. E às vezes não é ouvir, Juliana, vai de palhaço hoje. Mas é uma sensação. Então, assim, nossa, eu posso até levar minha roupa de palhaço, mas não tô sentindo de fazer hoje, tô sentindo de levar essa cartinha aqui. E tudo bem, eu acho que é muito treinar esse ouvido, né? E é um grande problema de quem gosta de muitas artes. Eu mesmo, por exemplo, às vezes na live eu me perco porque eu tenho tanta coisa para falar que acaba dando essa impressão de sem foco, que é muita coisa, eu gosto de muita coisa. Então, às vezes, tem que treinar a audição com o espírito, pensar, focar e abrir mão. Por que que às vezes a gente fica sem foco? Porque a gente está com dificuldade de abrir mão de alguma ideia, de abrir mão de alguma coisa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. De novo, volta a vida com Deus. Ele já me falou várias vezes, gente. Teve um dia que estava todo mundo pronto para sair de palhaço. E eu era mais empolgada. Ele falou, hoje você não vai de palhaço, não. Vai de cara limpa. Aí eu, tipo, what? Como assim, né? Você sabe que eu sou a palhaça mais importante aqui. Tô zoando. Mas eu, tipo assim, eu tava muito afim, mas é ouvir, obedecer, abrir mão. Porque naquele dia eu precisava falar com uma menina que ela, se eu tivesse palhaço, ela não ia me ouvir. Então eu acho que é muito é, treinar essa escuta e ter a coragem de abrir mão de vez em quando. E, ao contrário, ter a coragem de romper. Às vezes Deus vai te pedir uma coisa, igual ele me mandou lá, vai para Brumadinho de palhaço lá um dia. Eu falei, quê? Como que eu vou? O pessoal é lutado, acabou de ter uma tragédia, um palhaço aqui é um respeito. E Deus falou, você vai de palhaço. E eu fiquei brigando com Deus, porque eu não queria. Eu não queria abrir mão do meu. Eu tava com muito. Não quero. E aí ele me convidou, vai, Ju, vai. Porque eu acho que ele não fala, vai. É tipo, vai, Ju, vai ser legal. E aí eu fui de palhaço embrumadinho e foi uma bênção. Então, às vezes a gente tem que romper e às vezes a gente tem que abrir mão. É um exercício de escuta. Só um comentário, né? Uma resposta da Mariana que ela colocou que sim, percebo que excesso me causa aflição, fico muito cansada. O versículo sobre as redes faz muito sentido para mim, né? Só dando uma resposta ao que ela E o perguntou e ao que pastor você Edson falou que respondeu. não achou, né? É, Ele ele falou que falou não que não achou o achou. texto. Gente, Talvez seja a tradução depois eu mesmo, gosto, né? Como eu ele tenho disse. anotado num caderno. Mas eu acho que é uma versão específica mesmo, pode ser. Mas a ideia tá mesmo na original. Porque depois que o senhor me trouxe essa palavra, eu fui destrinchar ela. Então eu também procurei muito antes de começar. Tá anotado no meu caderno lá em São Paulo, que eu tô na casa da minha irmã. Então depois eu dou um jeito de gritar para os quatro ventos essa passagem, mas ela existe. Mas a ideia dá para entender até em outros textos bíblicos, né? Até um comentário, né? Que do mesmo jeito que a noiva impactou a igreja, eu tenho certeza que a carta de Deus também, né? Você foi das duas formas, né? Uma totalmente caracterizada de noiva e a outra você foi contar suas experiências na Inglaterra e leu uma carta no final Ah, e fez um apelo, né? Então é. eu lembro que foi assim, foram duas experiências que me marcaram muito, uma com você totalmente caracterizado e a outra você totalmente Ju e com uma carta, né? E foram assim duas Uhum. experiências em que, nossa, Deus ele se mostrou de uma forma extraordinária, assim, né? Foi Ai, que muito. legal. E é Por isso, isso que é Ju. muito treinar a escuta. Treinar a escuta. E aí, de novo, a gente volta para tudo. Vida com Deus. Vida com Deus. Gente, ele tá vivo. Ele já tá aí na sua casa. Aproveita a hora que desligar a live, já corre para ele, porque ele tá muito acessível. E eu acho bonito que desde Jesus ele usava, aliás, antes, né?
a gente lembra do profeta, Deus falou, anda peladão aí para falar, escreve no outdoor. Deus já dava várias coisas assim, trazer para o físico uma realidade espiritual, né? Então, Deus quer se fazer entendido. Eu acho que a gente tem que entender que o evangelismo, antes, o principal interessado é Deus. Ele já tinha um plano de redenção. Antes da gente gostar dele, ele já pensava em nos salvar. E eu sempre repito isso, porque uma vez eu ouvi do Jimmy, o fundador da Jocum no Brasil, e me marcou muito. Ele falou assim, que às vezes a gente acha que no dia do juízo final, Deus vai falar assim, você para o céu, você para o inferno. E não vai falar com raiva, vai falar com dor, porque ele é um pai. Então, ele é o principal interessado em salvar as pessoas. Então, ele está interessado. Imagina alguém que está interessado em te usar. E ele podia fazer isso sozinho. Escrever no céu, nas nuvens, Jesus é o Salvador. Podia, mas ele escolheu nos usar. Por quê? Pela nossa individualidade. Porque cada um vai ter um jeito. É muito legal, assim. Então, ele está interessado. Eu acho que a gente tem que entender que ele está, assim, de braços abertos, prontos para nos entregar técnica, talento. E se talvez você aqui na live, você gosta, você quer, mas você não consegue, você não tem ideia, você não se acha capaz, vai escutar o que ele pensa de você e vai escutar, de repente, ele tem uma ideia nova que ninguém fez ainda, que ele quer usar você. Então, isso tudo você só vai descobrir lendo a sua Bíblia, pedindo para ele falar com você e descobrindo quem você é em Deus. Se você não sabe quem você é em Deus, você não tem muito o que falar para os outros. Você tem que entender que você é filho, que você tem autoridade, que Deus quer te usar, que você pode, tipo, e aí ele vai te usar com força, poder, seja você fazendo uma coisinha bem simples ou uma coisa tipo, ele te usa. Ju, eu ficaria aqui horas, né, ouvindo sobre as suas experiências, né, conversando sobre esse Deus tão criativo, sobre as coisas que nós podemos fazer quando nós descobrimos a nossa real identidade, né? E para isso nós precisamos reconhecer Deus como Pai, né? Então eu ficaria horas aqui conversando com você, falando, mas nós temos que encerrar. Ah, eu sei que o pessoal de casa também vai ficar com esse gostinho de quero mais, né? Não vão faltar oportunidades para você ir lá, né? A oficina, o convite para a oficina está de pé, né? O convite também para você ir lá falar mais das suas experiências também está de pé, né? Mas nós temos que encerrar. Ai, Carol, obrigada. Eu quero agradecer o carinho que a igreja do Jardim Ângela sempre teve comigo, todo mundo. Tem muita gente que me escreve até hoje no WhatsApp e tal. Então, muito gostoso. E eu estou muito feliz com essa conferência. Eu quero parabenizar vocês, porque nós precisamos falar sobre. É importante a igreja entender que a função de missões não está no missionário, mas a igreja toda ela é comissionada. Então, assim, não é só o missionário que tem que falar, não, somos todos nós. Então, parabéns à igreja que está fazendo essa conferência, e tudo, tipo, de graça, tudo acessível, tudo fácil, assim, é só mesmo as pessoas beberem disso. Então, parabéns aí para vocês, que Deus abençoe esse finalzinho aí de conferência, e vocês estão uma bênção na minha vida. Eu tenho muito carinho por essa igreja. Amém. Nós temos carinho por você. Olha, você pode orar por nós para encerrar, para esse despertar? Amém. Amém. Senhor, eu quero te agradecer por essa live, por todas as pessoas que estão aqui, as que passaram por aqui, Senhor. E eu quero te pedir que fique marcado na mente delas o que o Senhor queria. Talvez foi só um exemplo, talvez foi uma passagem, talvez foi... Eu não sei, Pai. O Senhor me levou a falar essas coisas. Então, que o Senhor sublinhe, que o Senhor grife, que o Senhor tenha a parte que cabe para cada um aqui, Senhor. E que essas pessoas que estão aqui, Pai, que as que vão assistir depois, que elas não enterrem o seu talento, que elas não deixem ele lá com medo de mexer, com medo de trocar o valor, elas deixem enterradinho lá. Não, Pai. Que elas possam ser usadas, não enterrar, mas tirar dali de dentro e ir, tentar, multiplicar e fazer, Senhor, com o Senhor. Que elas estejam ligadas, linkadas na videira, Senhor. Que o Senhor desperte a tua noiva com criatividade, com dons, com talento, Pai. Agora, Senhor, eu quero te pedir um presentinho, como se fosse um bônus daquelas blogueiras ou de quem faz live que deixa
um presentinho para as pessoas, eu quero te pedir um presente especial, Pai. Eu quero te pedir com muita ousadia que cada um que participou aqui dessa live receba um presente especial do Senhor, uma ideia criativa, ou uma mensagem, ou um vídeo que alguém vai gravar. Eu não sei o que é, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode entregar para quem está agora ouvindo essa oração. O Senhor pode entregar algo muito especial para eles, algo novo, inédito, que nunca foi feito, para alcançar uma cidade, uma nação, um país, um bairro. Eu não sei, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode usar pessoas dispostas, pessoas que estão aqui, ó, prontinhas. O Senhor pode usar para movimentar milhares e milhares de pessoas, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Então eu quero te pedir esse presente especial. Dá uma ideia nova, dá uma ideia criativa. Traz habilidade para as mãos, para a boca, para os olhos, para o nariz, para os ouvidos, para o corpo dessas pessoas, para que elas possam falar do Senhor, Pai, com criatividade e principalmente com a unção do Espírito Santo, Senhor. Abençoa cada um que está aqui. E se tem ainda alguém que tem dificuldade, que pensa em falar de Jesus, tem uma barreira, Pai, quebra isso em nome de Jesus. E que essa pessoa descubra a sua identidade, que essa pessoa descubra como ela pode fazer isso de uma maneira orgânica e natural. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Ju. Muito obrigada. Deus abençoe. Eu quero esse presentinho. Amém. Já vou orar para Deus e falar Tá assim: aí, eu quero gente, esse eu queria falar. presentinho. Recebido Ó, da presentão. semana de Deus. Recebidos. Vocês vão ter recebidos aí, galera. Ó, recebe. Amém, Ju. Deus abençoe. Pessoal que tá em Obrigada, gente. Obrigada casa. pelo carinho de todo mundo que tá aí. Ai, desculpa, Carol. Só me Não, pedir aqui que imagina. tem muita gente, meus amiguinhos que vieram me prestigiar. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Amo vocês. Tem uns aí que estão em toda a live. Isso dá um ânimo, porque às vezes eu fico meio assim. Então, eles me respondem, eles dão um ânimo. Então, um beijo aí, galera. Obrigada pelo carinho aí, meus fiéis companheiros mantenedores, pessoas que oram por mim estão aqui. Então, um beijo especial aí para vocês. Amém. Beijo também pro pessoal da Ju. Vocês estão convidados para visitar a gente também. Beijo, pessoal de casa. Gente, lembrando, não saia que a gente vai ter o passo de fé. Ju, Deus abençoe mais uma vez, Obrigada. né? Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Você me tira? Tiro sim. Grande bênção, né, gente? Tem sido um tempo maravilhoso de Deus, né? Essas lives. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco, amém? Nós vamos passar agora para os nossos passos de fé. Eu quero ler rapidamente um versículo que está em Filipenses 4,6, que diz: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Eu não sei quais são os propósitos de oração que você tem colocado diante do Senhor nesses passos de fé. Para quem não sabe, Passos de Fé é uma campanha de oração que nós temos na nossa igreja, onde nós, durante 7 quintas-feiras, estamos juntos em oração, recebendo uma palavra, né? Onde você pode apresentar as suas causas ao Senhor, onde você pode apresentar aquilo que tira, né, a paz no seu coração, as suas inquietações, as suas súplicas. E nós vamos orar agora pelas pessoas que estão em passos de fé e depois nós vamos orar por aqueles que querem iniciar os passos de fé. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, Senhor, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este tempo de aprendizado, Pai. Te agradecer, Senhor, por este tempo de live, Pai, em que o Senhor tem se feito presente em nossas vidas, Pai. Da mesma maneira, Pai, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as pessoas que estão em passos de fé, Pai. Pai, nós sabemos que essas pessoas, Pai, colocam em Ti, Senhor, a esperança porque sabem, Pai, que o Senhor é um Pai bondoso, Pai. Que o Senhor é um Pai, Senhor, que escuta as nossas orações, Pai. Então eu te peço, Pai, eu quero orar pelas pessoas que estão no 7º, Pai, no 6º, Pai, no 5º, Pai, no 4º, no 3º e no 2º dia de passos de fé, Pai. Que o Senhor, de uma maneira especial, Pai, possa ouvir as orações, Pai, e atender o clamor do Teu povo, Pai, segundo a Tua vontade, Pai. Que a Tua glória, Pai, se manifeste, Senhor, em cada vida, Pai, em cada pessoa, em cada lar, Pai, cada família, Pai.
Se a oração, Senhor, é por enfermos, Pai, que haja cura, Senhor. Se é por restauração de famílias, Pai. Ô, Pai, oramos, Pai, se é por pessoas que estão em vício, Senhor. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, apresentar diante de Ti, Senhor, essas pessoas, Pai, e dizer, Pai, que o Senhor possa fazer algo novo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, realmente, Senhor, restaurar, Senhor. Ô, Senhor, nós te pedimos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Pai presente, que o Senhor não é indiferente às nossas orações, Pai. O Senhor não é indiferente, Pai. Aquilo, Senhor, que realmente nós apresentamos diante de Ti, Pai. Nós te pedimos, Pai, fica conosco, Pai, que nós possamos perseverar em oração neste tempo, Pai. E que toda honra, toda glória, Pai, seja dada a Ti, Pai. Porque nós sabemos que nós vamos testemunhar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que quer dar início ao seu passo de fé nessa noite, você pode colocar um eu aí nos comentários. O pastor está online, né? Seminarista está online, os evangelistas também, liderança da igreja vai orar por você. Você que quer dar início aos seus passos de fé, coloca um eu aqui nos comentários, né? Que nós vamos estar orando por você. Amém? Acho que ninguém comentou ainda se vai dar início, se não vai, nós vamos orar mesmo assim. Senhor Deus e Pai, Senhor, ainda na tua presença nós queremos apresentar, Senhor, as pessoas que estão dando início aos passos de fé nessa noite, Pai. Oramos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, se inclina, Senhor, para ouvir as nossas vozes, Pai. Ô, Pai, nós oramos, Pai, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem sido presente em nossas vidas, Pai. Oramos, Pai, por cada causa apresentada neste momento, Pai. Oramos, Pai, por aqueles que estão em casa, Senhor, estão precisando, Pai, realmente, Senhor, da tua visita, Senhor, do teu amor, Senhor, do teu toque, Pai. Nós te pedimos, Pai, visita cada lar, Pai. Visita cada família, Senhor. Visita, Senhor, cada, Senhor, pessoa que realmente precisa de Ti, Pai. Ô, Pai, nós fazemos passos de fé, Pai, porque nós precisamos de Ti, Pai. Nós fazemos passos de fé, Pai, porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Ô, Pai, por isso eu te peço, Senhor, e apresento, Senhor, cada pessoa que está, Senhor, iniciando o passo de fé, Pai. Que o Senhor possa se manifestar, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar com cura, Pai. Com milagres, Pai. Com maravilhas, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. Nós sabemos que o Deus, Pai, que agiu, Senhor, em nome de Jesus, Pai, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Pai, é o mesmo Deus, Senhor, que age em nós, Pai. Então nós te pedimos, Pai, continua operando milagres, Pai. Que nós possamos ver, Senhor, enxergar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as Tuas ações nas nossas vidas, Pai. Ô, Senhor, nós oramos por cada pedido apresentado e te pedimos, Espírito Santo de Deus, Pai, fica conosco, Pai. Fica conosco, Pai. Nós desejamos a Tua presença e desejamos realmente, Senhor, estar contigo, Pai. Ô, Pai, que nós possamos testemunhar, Senhor, e anunciar, Pai, as Suas maravilhas, Pai. E que todos aqueles, Pai, que estão ao redor dessas pessoas, Pai, que elas possam, Senhor, ver, Pai, a Tua glória manifesta, Pai, os Teus milagres, Pai, que elas possam, Pai, em nome de Jesus, Pai, reconhecer que só o Senhor é o nosso Deus, Pai, é que nós te louvamos, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Assim se encerra a nossa live de hoje. Amém. Que você fique em paz, que amanhã nós temos live, né? Amanhã às 8 horas temos live nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. Nós vamos ter a presença do pastor Pércio. Fique ligado, não fique de fora, tem sido um tempo maravilhoso. Sábado, dia 24, domingo, dia 25, nós teremos a nossa conferência missionária. Amém? Um beijão. Glória a Deus. Fique com Deus.